cerveja da Estrela Vermelha. Os comuns, como diz lá Brasil. Olá, queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal da Casa Real Incaica Tauantinsuiana. Eu sou Dom Carlos, vocês estão no programa Avatar do Reino do Sol. Slavraci, viva a Revolução! Hoje o tema é as mentiras sobre a Batalha de Hostomel. Portanto, existem aí vários vídeos, sobretudo da língua inglesa, né? Vídeos britânicos, estadunidenses, no YouTube e outras redes sociais que falam sobre a Batalha de Hostomel, a Batalha de Kiev, que aconteceu dia 22 de fevereiro de 2022, na operação militar especial promovida pela Federação da Rússia. Portanto, uma operação relâmpago por 5 eixos, uma operação aerotransportada de tomada do aeroporto militar Antonov Hostomel. Então, eu abordarei esse tema e esclarecerei várias inconcluências, várias falácias da mídia ocidental, da mídia atlanticista e os seus propagandistas da NATO. Temos aí vários propagandistas da NATO, inclusive brasileiros, espanhóis, como o autor do canal Forças Militares, alguns mercenários brasileiros que lutaram e ainda lutam no exército de Kiev, a mando da NATO. Então eles espalham muitas mentiras, né? E especificamente muitas mentiras têm sido publicadas sobre a Batalha de Hostomel e eu comentarei a respeito dessa operação da VDV, Divisão Aerotransportada da Rússia, portanto, as tropas paraquedistas da Federação da Rússia. Pessoal, todos lembram que nos últimos meses de 2021 havia uma tensão muito grande na Rússia, em alguns países da NATO, né? Com a questão da Ucrânia aderir à NATO e os exercícios militares da Federação da Rússia com a Bielorrússia, com a China e as insistentes tentativas do presidente Vladimir Putin em negociar os acordos de Minsk no sentido da Ucrânia não aderir à NATO, né? Definitivamente a Ucrânia abdicar da adesão à NATO, seja naquele presente ou no futuro,
e que isso tinha que ser feito através do parlamento, né, ucraniano, a Rada, porque o presidente Vladimir Zelensky um dia ia sair do governo e poderia entrar outro aloprado que voltaria atrás, né, e reingressaria os planos para a adesão da Ucrânia à NATO. Nós sabemos que a inteligência da Rússia, portanto o FSB e também outras agências, que inclusive eu não posso citar os nomes, mas através principalmente do ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, advertia que existiam várias bases de estudos biológicos, né, estadunidenses no território da Ucrânia. Isso depois foi comprovado até mesmo pela secretária de Estado, né? A ex-secretária de Estado dos Estados Unidos confessou que existe sim, numa sessão lá no parlamento estadunidense, ela confessou que existe sim alguns laboratórios estadunidenses em parceria com o governo de Kiev, né, mas que era para estudos inofensivos, estudos biológicos não militares. Então comprovou-se a investigação que a inteligência da Rússia vinha fazendo, né? E sabíamos, pelo menos nós do lado de cá, sabíamos que o propósito desses laboratórios era dar base para uma possível guerra biológica que debilitasse a Federação da Rússia, né, para uma guerra com a NATO, porque existe realmente um projeto muito antigo e ambicioso de desmembramento da Rússia, e a Ucrânia estava a ser usada como o cavalo de Troia para isso. Então, a Rússia não tinha nenhum interesse em desfazer os acordos com a União Europeia, os acordos econômicos com a Alemanha. A Rússia não tinha intenção de deixar de ser o fornecedor de energia, não tinha intenção de entrar em guerra com os seus parceiros econômicos da União Europeia, mas queria garantir segurança, né, que inclusive foram dadas a quando das reuniões que precederam a dissolução da União Soviética, reuniões essas feitas com o presidente dos Estados Unidos da América, Ronald Reagan, e Mikhail Gorbachev, que prometia que nem um centímetro a leste, né, a expansão da NATO, e nós vimos nas últimas décadas uma expansão cada vez mais perigosa da NATO nas fronteiras históricas da Rússia, e a Ucrânia seria a gota d'água, né? A linha vermelha, a última linha de defesa de Moscou, e a Rússia realmente tentou evitar essa guerra até o último minuto, né? E não houve acordo com o governo Biden, que alardeava que a Rússia estava a fazer esses exercícios na linha de fronteira com o intuito de invadir a Ucrânia. Claro que existia essa preparação, esse plano de contingência. Entretanto, o intuito principal era persuadir a NATO a retroagir e a Ucrânia a revogar esses acordos de adesão à NATO, e a
a instalação de bases da NATO, instalação de laboratórios químicos, a contraofensiva que eles planejavam fazer contra as repúblicas populares do Donetsk, Luhansk, e também uma contraofensiva, um ataque à Crimeia. Tudo isso estava sendo monitorado e não havia boa vontade do lado ucraniano, porque o governo que lá está é um governo fantoche dos interesses britânico e estadunidense, e um governo impostor que assumiu de assalto à presidência da Ucrânia num golpe de Estado orquestrado pela Secretaria de Estado dos Estados Unidos, a CIA. Nós sabemos que existe aí imagens da senhora Victoria Nuland lá nas manifestações da Praça Maidan, distribuindo sanduíches, dinheiro para grupos neonazistas, grupos supremacistas, insuflar as pessoas a sublevação contra o governo legítimo, o governo democrático. Portanto, um golpe de Estado contra o presidente Viktor Yanukovych. Ele deu entrevista à Euronews em 2014, há 10 anos atrás, denunciando essa manipulação da CIA, da Secretaria de Estado dos Estados Unidos, com os neonazistas lá em Kiev para derrubá-lo, para colocar um governo que fizesse os favores dos grupos econômicos estadunidenses e britânicos, como a JP Morgan, a BlackRock, que tem interesses nas terras, tem interesse e contratos nas terras agrícolas da Ucrânia, principalmente do Donbas, e na exploração do lítio. Entretanto, essas movimentações golpistas avançaram e, por fim, houve muita violência, o golpe de Estado foi concluído e assumiu o governo Zelensky. Então a Rússia tinha muita dificuldade em negociar com esses impostores que lá estavam. Entretanto, a Rússia teve boa vontade de negociar até o último minuto em Minsk, e a Ucrânia tinha duas palavras, né? Na frente dos russos ela prometia, porém com seus sócios britânicos e estadunidenses ela se armava até os dentes, ela recebia armamento secretamente para sua contraofensiva de retomada do leste e da Crimeia. Então, a Rússia, por fim, decidiu por essa ação relâmpago de tomada à cabeça do governo para recompor o governo do presidente Viktor Yanukovych, e a parte das mentiras que é falada pelo Ocidente, né, pela mídia ocidental atlanticista e muitos dos militantes da direita brasileira e europeia, e muitos dos comentaristas de geopolítica e esses vídeos que eu me referi, que falam sobre essa operação, e muitas mentiras, é que eles alegam que foi um fracasso completo da Rússia, que a Rússia não tinha provisões para empreender uma operação daquele porte, e que a Rússia vergonhosamente perdeu para cerca de 300 homens da Guarda Nacional Ucraniana, mesmo usando as suas tropas de elite, as suas tropas aerotransportadas, os seus paraquedistas. A Rússia saiu escorraçada de Hostomel, de Irpin, de Bucha. Então,
Como eu desmonto essa mentira? Da seguinte maneira: portanto, decolamos das bases de Pskov, Ziabrovka e Mazir, no sul da Bielorrússia, e quando já estávamos em 2 colunas de helicópteros de transporte M8 pelas margens do rio Dnipro, os comandantes abriram os envelopes e deu a conhecer, né, aos operadores qual era a missão, qual era o objetivo. E aí que fomos saber que estávamos na Ucrânia e que seria uma operação aerotransportada, a tomada de um aeroporto militar, o aeroporto Antonov Hostomel, e que iríamos enfrentar não só a Guarda Nacional Ucraniana, com um efetivo de cerca de 300 militares, mas também a inteligência russa descobriu que havia unidades do SAI, Serviço Aéreo Especial britânico, paraquedistas britânicos, a Brigada Georgiana, e havia canhões antiaéreos, havia carros de combate T-64, havia centenas de lança-mísseis portáteis Javelin, Stinger, que foi fornecido pelos Estados Unidos da América, fora o armamento soviético que a Ucrânia ainda tinha, né? O Sai-Ziglar 7, o 9K-34, que poderiam oferecer um grande perigo à nossa unidade de helicópteros, a nossa cavalaria aerotransportada. Portanto, uma operação que enfrentaria fogo do inimigo. Entretanto, fomos tranquilizados que a Força Aérea Espacial Russa estava a neutralizar vários de detecção que poderia denunciar a nossa penetração no território da Ucrânia e iria dar o apoio aéreo necessário, né, para o êxito dessa missão. Então, tratava-se de uma operação muito semelhante àquela lá no aeroporto de Bagram, em 1979, no Afeganistão, né? E todos estavam muito confiantes que poderiam não, com certeza iriam lograr êxito, obter a vitória. Entretanto, o efetivo que lá estava era bem grande e o SAI, o Serviço Aéreo Especial da Grã-Bretanha, Forças Especiais Britânicas, tinha colocado explosivos em toda a pista do aeroporto Hostomel, e caças F-16 também, que foi fornecido pelo Ocidente, atacou a pista, e as detonações desses explosivos inutilizaram a pista e nós não podemos receber reforços, né, de outros helicópteros Mi-8 e M-24 que vinha com mais unidades dos VDVs, cerca de 1.000 homens, para garantirmos a soberania sobre o aeroporto, para que outros aviões de carga como o Ilyushin, avião de transporte de carros de combate e tropas, pudesse aterrissar, né? Esses aviões já estavam no espaço aéreo, já estava nos ares da Bielorrússia e não puderam aterrissar
trazendo suministros e reforços, porque os britânicos interviram ativamente, impedindo e destruindo completamente a pista do aeroporto com explosivos. Essa é uma declaração que eu faço, uma revelação que eu vinha aguardando há muito tempo e que destrói e desmonta completamente as mentiras que são faladas a respeito dessa operação. Portanto, os 2 esquadrões aéreos da Força Aérea Transportada vinham descendo pelas margens do rio Dnieper, rumo ao sul, e convergindo para um ataque de pinça a Kiev, nesse caso para a tomada do aeroporto Antonov Hostomel. A Força Aérea Russa dava cobertura, fez ataques de suplação, principalmente contra os radares de detecção, os radares ucranianos, para que nós fôssemos detectados e os helicópteros entravam no território ucraniano em baixa altitude, evitando assim a detecção. Outra mentira que é muito falada até hoje, né? Já há 3 anos da operação militar especial, é que a Rússia não conseguiu dominar a Ucrânia, que a Rússia não usou o método padrão, né, que ela já utilizou em outras guerras e principalmente os Estados Unidos usa muito em suas guerras, né, que é o ataque maciço da Força Aérea às infraestruturas, às bases militares, às cidades. E a explicação é muito simples: a Rússia não o fez, dificultando assim a conquista da Ucrânia, porque a Rússia os vê como russos. Portanto, a Rússia vê os ucranianos como seus irmãos, como pequenos russos, porque a Rússia considera a Ucrânia a pequena Rússia, o berço da grande mãe Rússia. Então, diferentemente dos estadunidenses, a Rússia não tem intenção nenhuma e nem o fará matar civis, matar o seu próprio povo, porque a Rússia quer preservar, quer libertar o povo ucraniano e quer preservar também o país, as suas infraestruturas. Por isso que a Rússia não utiliza a força aérea poderosa e não destrói as cidades como faz os Estados Unidos e a Grã-Bretanha principalmente. Outra mentira que é falada nesses vídeos que andam por aí e esses comentadores é que a VDV, o assalto aéreo, não estava bem armada à altura da tropa que iria enfrentar em Hostomel. Os VDVs, principalmente o Grupo Bravo da 31ª Brigada Aerotransportada da Guarda, estava completamente equipado, lança-morteiros, lança-granadas. A questão é que houve acordos em Istambul, a qual a Rússia confiou na palavra da Ucrânia, né, de que aceitaria os termos para pôr fim à guerra, e as tropas receberam ordens de retirada. Portanto, se a decisão fosse enviar mais tropas VDV, lançamentos de tropa VDV, paraquedistas em Kiev, carros de combate, artilharia pesada, com certeza essas forças ucranianas não iam resistir à eficiência da gloriosa tropa aerotransportada da Federação Russa. Portanto, a Força Alfa da 11ª Brigada Aerotransportada da Guarda fez o controle do perímetro e
içamos a bandeira da Federação da Rússia na sede administrativa do aeroporto. Entretanto, o retardo que sofremos devido a enfrentar forte resistência da bateria antiaérea presente no local e a Força Aérea Ucraniana reforçada por efetivos da NATO e principalmente o efetivo estrangeiro que lá estava. Uma operação que era para ser de no máximo 1h30 acabou por durar 6 horas em combate intenso. Chegamos a perder o controle do aeroporto, tivemos que fazer um recuo estratégico e tivemos que mandar reforços da força que chegaram, portanto da 31ª Brigada Aérea Transportada, que retomou o controle do aeroporto. Entretanto, todo esse retraso por parte desses efetivos da NATO e equipamento que lá estavam fez com que desse tempo para que o alto comando da Ucrânia, o comandante, o general-em-chefe Zanuzny, enviasse efetivos das forças especiais ucranianas, a 4ª Brigada de Resposta Rápida, a 72ª Brigada Mecanizada, como eu disse, forças especiais da Ucrânia e também da Grã-Bretanha, que fizeram com que os combates foram muito ferozes, né? Isso retardou os nossos objetivos em Hostomel, principalmente porque eles tinham baterias de artilharia pesada, né? A 95ª Brigada de Artilharia da Ucrânia bombardeou severamente as nossas tropas e principalmente a pista do aeroporto, o que impediu que os nossos reforços chegassem nos aviões Ilyushin, mais de 1.000 paraquedistas, para consolidarmos a vitória e partíssemos para o centro de Kiev. Portanto, foram mais de 6 horas de um combate intenso, né? E esse retraso foi fundamental para que a tomada de Kiev não se realizasse, né? Se não fosse, eu penso que se não fossem esses operativos da NATO no terreno e o equipamento que eles usavam, nós chegaríamos a Kiev para cumprir a missão. Entretanto, sabemos que a inteligência russa já sabia que tinha toda essa força da NATO e todo esse equipamento da NATO, e que a Rússia, na verdade, tinha um plano B. E, na verdade, esse plano B não era plano B, era o plano A. E o nosso plano em Hostomel era o plano B. Vejam se vocês entendem. A Rússia já sabia que a CIA, através do secretário da agência de inteligência americana, né, estadunidense, William Burns, tinha se reunido com Vladimir Zelensky 2 meses antes do início da operação especial. Essa reunião se realizou em Kiev e foi passado para o Vladimir Zelensky os planos de batalha. A CIA tinha acesso até mesmo dos eixos, os 5 eixos de batalha que iríamos realizar, as unidades envolvidas. E a Rússia deixou tudo isso acontecer porque a Rússia tinha a ideia que
a Ucrânia ia se reforçar muitíssimo em Kiev para impedir a captura do governo, até porque eles gostariam de salvar a própria pele, porque ele sabia que fatalmente ele seria preso, levado para a República Popular do Donetsk e receberia um julgamento pelos crimes de guerra, os crimes contra a humanidade praticados pelo governo de Kiev contra os povos russos do Donetsk, Luhansk, as violações de mulheres, as execuções extrajudiciais, as proibições da cultura, da língua russa e os constantes bombardeamentos que sofrimos no centro da cidade de Donetsk, com dezenas de civis, centenas de civis mortos. Eu cansei de ver na televisão os civis mortos estirados no chão. E ele ia pegar a pena capital, né? Porque na República Popular do Donetsk, crimes contra a humanidade são punidos até mesmo com a pena de morte. E eles, sabendo de tudo isso, iriam se reforçar ao máximo Kiev para evitar a tomada do governo, porque eles sabem, eles como soviéticos sabem da tomada de Cabul, né, lá no Afeganistão. E a Rússia tinha intenção de fragilizar as forças militares da Ucrânia lá no leste, no Donbás, para realmente usar o seu plano A, que é a libertação dos povos do Donbás, né, que é a tomada total de Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia, Kherson, principalmente para garantir a foz do rio que abastece a Crimeia, que somos atacados, né, de maneira hídrica, ou seja, a Ucrânia bloqueia o rio para que a população da Crimeia não tenha acesso à água potável. Então a Rússia precisava garantir toda aquela margem do Dnieper, aquele sul ali da Ucrânia, para ter o acesso à água para a Crimeia. E outros objetivos, né, como garantir a base de Sebastopol, que a Ucrânia, o governo de Vladimir Zelensky queria cancelar o contrato de uso da base, e a contraofensiva que eles planejavam para a tomada da Crimeia poderia pôr em risco a soberania da Crimeia, a integridade dos seus cidadãos, do seu povo, e tudo isso foi resolvido com a operação especial, a qual a Federação da Rússia já detém mais de 25% de todo o território pretendido. E faltando ainda pouco, como a conquista de Sloviansk e Kramatorsk, para consolidar a vitória total no Donetsk. Slava Россия. Viva a Revolução! Então, as mentiras que eu queria desmontar são essas, de que a Ucrânia venceu a Batalha de Hostomel com soldados conscritos. Na verdade, não eram conscritos, né? Eles eram treinados pelas tropas canadianas, tropas britânicas, e tinham o operativo desses países lá com armamento pesado, armamento sofisticado. E é uma guerra injusta, porque a Rússia luta contra mais de 30 países da NATO. Portanto, a Operação Hostomel foi uma operação audaz, uma operação de ataque multi-eixos, uma operação de armas combinadas que marcará a história definitivamente da VDV, a Divisão Aerotransportada da Rússia, a qual todos nós honramos
E ninguém, exceto nós, Slava Rossiya.